E olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e esse é mais um diário de estudos de um curso em milagres. Então tem muito milagre aqui pra gente. Chega mais, se você gosta desse tipo de leitura, de estudos, inscreva-se no canal, tem uma playlist completa. Começamos lá no início desse livro e estou aqui fazendo essa leitura, desenvolvendo com as minhas reflexões, se forem uma contribuição para você. Comente, deixe seu like, compartilhe com um amigo que gosta também e compartilhe o que você refletiu também, o que passou a refletir com essa leitura. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, Ilusões do Ego. Então vamos lá para o texto? Introdução. A Bíblia diz que deve ir com um irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. O resultado da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fatigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou no espírito. Os verdadeiramente inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se falas a partir do espírito, optaste por aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento ao invés de afirmá-lo, e estás, assim, te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil, entre aspas. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás bem livre para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida, de fato, é desperdiçada. Ela meramente reencena a separação, a perda de poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à vela e à cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quantas escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendia oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender, e se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-la. Então, olha que energia forte tem nesse último parágrafo, e eu vou iluminar tudo aqui na minha leitura, porque é bem interessante. Eu vou repetir. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Simbólicas ou figurativas, né? Não necessariamente a cruz, mas como era naquela época. Outras dores, outros significados, outras mágoas, outras tentações.
Não é esse o evangelho que eu pretendi oferecer-te. Nós temos outra jornada a empreender. E se leres essa lição cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-la. Isso é realmente bastante inspirador, ou do espírito, né? Item 1. Ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo do aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seu sistema de pensamento, assim como são. E aprendizado significa mudança. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Acreditas que, se não permitires que nenhuma mudança entre no teu ego, acharás paz. Essa profunda confusão só é possível se afirmas que o mesmo sistema de pensamento pode erguer-se com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito do ego, o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. Aqui ele usa o ser do ego, né? E o ser de Deus em oposição. Ele usa um ser em letra minúscula. E quando ele se refere a nós, o espírito, nosso espírito, ele usa ser em letra maiúscula. Então ele está dizendo, o espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O ser do ego e o ser de Deus estão em oposição. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. São fundamentalmente irreconciliáveis, porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Apesar disso, o ego pode aprender mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego, à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade. Sem ensinamentos para os espíritos. Mas o ego sim precisa ser ensinado. E esse aprendizado fica, em última instância, amedrontador, porque ele leva a gente a abandonar o ego e não destruir o ego, à luz do espírito. E essa é a mudança que o ego não pode deixar de ter. Medo, né? Porque ele não compartilha da caridade de Deus. Voltando ao texto. Minha lição era como a tua, e porque a aprendi, posso ensiná-la. Eu nunca vou atacar o teu ego, mas estou tentando ensinar-te como surgiu o seu sistema de pensamento. Quando eu te lembro da tua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as tuas maiores forças agora, porque fazem com que sejas capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas. Recusar-te a mudar a tua mente não vai provar que a separação não ocorreu. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho
Enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonhas com um ego separado e acreditas em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para ti. Não podes desfazer isso sem mudar a tua mente a esse respeito. Se estiveres disposto a renunciar ao papel de guardião do seu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. Quantos de nós toparia essa proposta de ir para o ensino e o aprendizado, ensinar e aprender, para mudar o sistema de pensamento da separação que a gente tem vivido e que a gente tornou muito real? E como fazer isso sem mudar o seu sistema de pensamento a esse respeito? Lá na introdução ele disse: não cometa o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da cruz é que podes vencer a cruz. Não é esse o evangelho que eu pretendia oferecer-te. O que eu estou te pedindo, eu entendo aqui, é: abre o teu sistema de pensamento para mim, para Jesus, para Deus, e eu o corrigirei muito gentilmente. Então, a gente já experimentou isso? Ou a gente tem 1001 preconceitos, mais separação, mais julgamento a respeito disso? Ou a gente acha que isso é uma conversão e tem pensamentos, sentimentos, julgamentos a respeito disso? E se for mais simples do que a gente imagina? Voltando ao texto. Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio aprendizado que um dia não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembra-te de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que tu o fizeste, mas não é natural para ti querer obedecer às leis do ego, a não ser que tu acredites nelas. O ego não pode fazer essa escolha devido à natureza da tua origem. Tu podes, devido à natureza da tua. Uau! Quanto tempo a gente tem tentado defender e proteger o nosso sistema de pensamento, ou o que a gente acha que é, acha que deve fazer, acha que deve ser, acha que deve comer, acha que deve criar, que é do ego, que não é natural. Os egos podem chocar-se com estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. Se percebes um professor meramente como um ego maior, sentirás medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensares comigo, mas minha meta sempre será finalmente absolver-te da necessidade de um professor. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica. Eu não seria capaz de devotar-me ao ensino se acreditasse nisso, e tu não serás um professor devotado enquanto acreditares nisso. Estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das duas percepções para mim mesmo. O teu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O teu valor é estabelecido por Deus. Enquanto contestares isso, tudo o que fizeres será amedrontador, particularmente qualquer situação que se preste à crença na superioridade e na inferioridade. Os professores têm que ser pacientes, repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso,
porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do teu aprendizado para ti. Mais uma vez, nada do que executas, pensas, desejas ou fazes é necessário para estabelecer o teu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões. O teu ego nunca está em jogo porque Deus não o criou. O teu espírito nunca está em jogo porque Ele, Deus, o criou. Qualquer confusão nesse ponto é delusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como forma de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como forma de louvor para si mesmo, de modo a superar as próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditares na sua existência. Tu, que o fizeste, não podes confiar no ego, porque na tua mente certa reconheces que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é de fato uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Tu és parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do teu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sente medo, aquieta-se e sabe que Deus é real e que tu és o seu filho amado com quem ele não se compraz. Não permitas que o teu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como tu estás. Deus não é o autor do medo, tu és. Escolheste criar de modo diferente dele e fizeste, portanto, o medo para ti mesmo. Não estás em paz porque não estás cumprindo a tua função. Deus te deu uma função muito sublime que tu não estás encontrando. O teu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertares, não será capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredites no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e tu não podes evitá-lo, assim como ele não pode evitar-te. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que tu a tiveres experimentado, retirarás toda a proteção do ego e passarás a não ter nenhum investimento no medo. O teu investimento agora é grande, porque o medo é uma testemunha da separação, e o teu ego se regozija quando tu a testemunhas. Deixa-a para trás. Não a escute, não a preserves. Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a ti mesmo e libera outros. Não apresentes um retrato falso indigno de ti, mesmo aos outros, e não aceites tal retrato deles para ti mesmo. O ego tem construído para ti uma casa depauperada, que não te abriga, porque não pode construir de outra forma. Não tentes fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a tua força. Só Deus poderia fazer uma casa digna das suas criações, que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas. Apesar disso, a sua casa ficará de pé para sempre, está pronta para ti quando escolheres entrar. A casa de Deus, a sua, em letra maiúscula aqui. Disso tu podes estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Com o teu ego, tu nada podes fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros, mas com o teu espírito podes fazer tudo para a salvação de ambos. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humildade, porque reconhece sua radiância e com... Ai, que palavra linda! Uau! Sente a energia de radiância do espírito. Que é isso que a gente é e a gente se esquece. Radiância. O espírito está além da humildade, porque reconhece sua radiância.
E com contentamento derrama a sua luz por toda a parte. Os mansos herdarão a terra, porque seus egos são humildes, e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dele e só dele. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Eu substituirei o teu ego se tu o desejares, mas nunca o teu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas não se confunda com o pai por fazer isso. Tu podes me confiar o teu corpo e o teu ego, apenas porque isso faz com que sejas capaz de não te preocupares com eles e me permite ensinar-te que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que tem para ti se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Vamos então empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da tua proteção ou da minha. Lembra-te disso. Nesse mundo não precisas ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deves ter um bom ânimo. Vamos ficar com essa frase e não deixar o corpo, nem as dores do corpo, nem as questões que a gente cria no corpo, muito menos o ego, toda a separação que a gente cria com o ego, ir além do nosso espírito, do que nós somos verdadeiramente capazes como seres. E lembrar disso, nesse mundo não precisa ter aflições, porque eu venci o mundo. Vencer a cruz é não precisar mais repeti-la. Está feito. E tudo aquilo que tentaram implantar como ser pecador, como ser indigno, presente ainda em muitas orações, inclusive, possa ir. Porque aqui ele diz, nesse mundo não precisa ter aflições, porque eu venci o mundo. E é por isso que você deve ter um bom ânimo. Então, o que mais é possível depois de tanta inspiração? De tanta inspiração para que a gente não se distraia. Nunca mais. Do que a gente é, do que a gente pode ser. E não daquilo que o nosso ego acha que a gente é e pode ser. São coisas muito distintas. E se a gente se inspirar nessas palavras, o que mais vai ser possível para a gente? Espero que tenha sido uma contribuição para vocês. O que mais é possível agora? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.